Olá, alunos do Colégio Cristão da Penha, que é o professor Jefferson, aos nono anos de História. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui no período de quarentena, né, nossas videoaulas, e hoje nós vamos continuar nossos estudos da parte da Revolução Russa, mas principalmente pós-guerra, a Guerra Civil que aconteceu, né, que foi o tema da nossa última aula, e nós vamos passar um pouco para a parte econômica da situação, que é sobre um novo plano, nova medida econômica que eles desenvolveram para poder dar continuidade na revolução. Porque não adianta nada a gente ter revolução se. E aí, depois da revolução, faz o que com o país? O que acontece com o país? Então, hoje o foco vai ser mais ou menos basicamente disso, tá? Bem, atenção na leitura do conteúdo, vai ser a partir da página 52, tá? Que vai pegar a parte do radicalismo econômico e a adoção do NEP. E aí, adiante, tá, gente? Bem, vamos lá. O que é essa nova política econômica que foi desenvolvida aí a partir de 1921, né? Para a gente entender isso, então, a gente tem que ver, por exemplo, quando a Guerra Civil terminou em 1919, a Rússia estava devastada. A gente teve milhões de mortes, nós tivemos, ou seja, as indústrias, as fábricas, tudo que tinha lá dentro tinha sido destruído, eu estava destruído, né? Nós temos pesadas medidas de confisco e taxação de produtos rural. Foi pior ainda porque o quadro do radicalismo econômico dessa revolução fez com que acabasse por completo o capitalismo na Rússia, né? Ou seja, não tinha mais essa parte do lucro, né? Toda essa parte das empresas de buscar o lucro. É, Nós temos também o governo bolchevique, né, que estava no poder, estavam confiscando grãos do campo, abolindo a propriedade privada, estacionalizando, né, os transportes públicos, imóveis da cidade, não tinha mais direito de herança dentro do país. Ou seja, a Revolução Russa mudou tudo dentro da própria Rússia. Então não sabia o que fazer, o pessoal não sabia o que fazer direito, né, com isso. O que Lenin, que estava no poder, Lenin, que é esse camarada aqui, não, o Lenin que estava no poder, né, minto, ele percebeu o que tinha que fazer. Lenin, então, ele percebeu que, embora ele tenha colhido os frutos, né, da revolução, de ter mudado o país totalmente, ele precisava, né, teve o problema disso, né, que o país estava quebrado, né? Então, para poder fazer isso, para poder continuar a revolução, ele teve que recuar um pouco nesse radicalismo econômico que eles estavam impondo em cima da população. E o que ele começou a fazer então? Ele começou a fazer um sistema misto econômico. Ele estava com o poder do controle do socialismo russo, né? Da revolução, mas com algumas pitadas de capitalismo para que o país pudesse crescer. Né? Ou seja, na prática, o Estado continuava a controlar os bancos, o comércio exterior, as indústrias estratégicas, mas permitia que algumas empresas privadas continuassem. Outra coisa que mudou também foi o confisco de grãos, também acabou, ou seja, foi substituído por um outro tipo de política onde o trabalhador poderia pagar os seus impostos com base no que ele produziu e o restante ficava com ele. Não era confiscado totalmente, né? Tanto que ele começou, o Lenin vai chamar essa medida de capitalismo de Estado, né? Ou seja, em outras palavras, essa nova política econômica, a ideia era dar um passo para trás na revolução para poder continuar avançando, devagar, mas continuar avançando, tá? Tanto que a partir disso foi criado em 1922 a própria União Soviética. Bem, vamos para o ponto base então do que era a NEP. A NEP então ela foi um plano de recuperação da economia russa, né? Ou seja, introduzindo alguns elementos capitalistas conciliados com base socialista. Em outras palavras, o Estado vai controlar tudo, mas vai permitir que algumas empresas sejam
privadas, né, para poder continuar a ter lucro, para poder o país poder se recuperar. A ideia era essa, um passo para trás para dar 2 passos para frente. Eles liberaram um pouco do comércio livre de produtos agrícolas para poder ter um comércio pelo menos um mínimo de comércio para que o povo pudesse sobreviver e o país crescer um pouco. Tanto que, em 1922, é criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas com base nisso. Tá? Vamos para o nosso mapa mental. Bem, então o NEP, que é essa nova política, vai iniciar em 1921. Essa política é a política apoiada pelo Partido Comunista e o Estado Soviético no período de transição do capitalismo para o socialismo. Ou seja, Lenin percebeu, gente, que não adiantava ter uma política tão radical em cima do povo, em cima da economia russa, porque o socialismo soviético estava se desenvolvendo ainda. Tanto que, olha lá, o objetivo dela era promover a abertura econômica e com isso o governo ofereceu alguns incentivos às empresas privadas, pois antes quem cuidava do financeiro, do comércio, da indústria e até mesmo a agricultura era o Estado. Ou seja, embora o Estado vai continuar controlando, ele vai dar algumas certas liberdades para algumas empresas privadas. Né? Outra coisa aqui, ó, o governo vai incentivar a importação de novas técnicas e máquinas que eram utilizadas em outros locais. Ou seja, na base socialista, ele não quer depender de nada que venha do capitalismo. Mas, para que o governo russo pudesse sustentar, pudesse se controlar o estado econômico do país, ele liberou o incentivo de importar técnicas e até alguns maquinários de outros locais para que pudesse desenvolver o mínimo. Tá? Olha aqui, ó, o NEP visou 2 áreas na recuperação agrícola e na industrial, que tiveram que ter algumas medidas. Primeiro, requisições pedidas aos camponeses foram substituídas por um imposto, ou seja, ao invés de retirar todo o produto que era produzido ali naquela fazenda e depois distribuído igualmente para todo mundo, o que eles liberaram? O trabalhador rural poderia pagar os seus impostos com base na sua produção e o restante ficava com ele. Segundo, permissão aos camponeses de vender seus produtos no mercado interno. O que antes era somente distribuído todo o produto, o comerciante, ou seja, o produtor rural, ele vai poder produzir um pouco, pagar seus impostos e ainda fazer um comércio com outras pessoas. Porque isso faz com que a pessoa tenha um pouco de lucro e assim ele possa investir. Ó, fomentação do investimento estrangeiro, ou seja, o governo socialista liberou alguns investimentos de outros países dentro da Rússia. Ó, ajuda a partir do estrangeiro em investimentos, máquinas e matérias-primas. Eliminação do trabalho obrigatório, ou seja, não era mais uma obrigação de todos trabalharem, sim das pessoas em idade correta. Né? Tanto que para estimular a produtividade, atribuíram até prêmios para operários. Gente, isso daqui dentro do socialismo soviético puro não poderia acontecer. Como assim premiar porque você trabalhou mais? Não, você é uma peça importante para o Estado e você tem que trabalhar. Só que, nesse momento, essa nova política econômica precisava que acontecesse isso para conseguir ter a base da economia russa. Tá? Tanto que, ó, e com isso os resultados não demoraram para vir. Lentamente a produção agrícola foi sendo restabelecida, o sistema viário voltou a funcionar com maior regularidade e as pequenas indústrias começaram a lançar seus produtos no mercado. Então, conseguiu ter uma certa recuperação. Lógico que logo em seguida acabaram com isso, né? Em 1924 acabaram com a nova política porque estava começando a substituir a visão do socialismo, né? Do socialismo russo. E depois, quando chega em 1928, quando Stalin chega ao poder, né? Começou a passar suas orientações econômicas a partir de planos chamados planos quinzenais, que a gente vai ver. Tá? Antes disso, nós temos que ver
a questão sucessória que aconteceu na União Soviética. O que é isso? Depois que Lenin morreu, nós tivemos uma disputa entre dois personagens aí para ver quem vai ficar no poder dentro da União Soviética. Quem vai ser esses dois? O primeiro deles é o Stalin, né? Stalin, que ele era o secretário-geral do Partido Comunista, e o outro, que é o chamado Leon Trotsky. Esses dois personagens, e esse Trotsky, ele era o comissário de guerra da União Soviética. Ambos eles eram homens de confiança do Lenin. Gente, tudo isso vocês podem estar acompanhando até na página 54 da apostila, tá? Ou seja, esses dois personagens vão estar disputando quem vai suceder o Lenin no poder da União Soviética, tá? A diferença dos dois é que o Stalin ele era mais político que o Lenin, do que o Trotsky. Então, por ser mais político, ele começou a fazer concessões políticas, fazer cargos de confiança, começou a juntar as pessoas à sua volta para poder ter força política. Então, quando já o Trotsky, ele tinha uma visão, embora ele fosse um intelectual, ele fazia mais parte do braço armado, né? Ele era mais militar do que o Stalin. Por isso que ele não foi, como ele não foi tão político, logo no início, né, quando Lenin morreu, ele não conseguiu ter essa vitória política. Tá? O que vai acontecer então? Quando o Stalin chega ao poder, ele vai criar as medidas econômicas dos planos quinquenais. O que é o plano quinquenal? Vamos voltar aqui para o nosso papo mental. Ó, tá aí na página 56, tá, gente? O plano quinquenal foi um instrumento de governo adotado por Stalin e melhorados por governantes soviéticos com o objetivo de estabelecer as prioridades para a produção industrial e agrícola do país, né, para um período de 5 anos. Ou seja, esses planos quinquenais eles duravam 5 anos. A indústria base foi priorizada, considerava-se até um crime contra o Estado o não cumprimento dessas metas. Ou seja, começou-se, gente, aí um Estado até forçado e até totalitário de governo. O resultado econômico foram acima do esperado. No final da década de 1930, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética atingiu um posto de terceira maior potência econômica do mundo. Ou seja, esses planos quinquenais, que eram planos de 5 anos, fez com que a União Soviética crescesse muito, embora, né, embora foi um governo totalitário, um governo que forçava as pessoas a trabalhar, embora proporcionasse o que a população queria, precisasse, né, era um governo ditatorial, um governo onde você não tinha voz, onde você não podia falar nada contra o governo, não poderia reclamar, tinha que simplesmente obedecer, né? E com isso, e detalhe, todos que eram contra, né, que eram contra a administração dele, eram perseguidos, né? Tanto que foi criado, né, grupos militares para poder perseguir as pessoas que eram contra, né? Tanto que o próprio Trotsky ele foi expulso da Rússia e foi assassinado por agentes de Stalin, né, no México em 1940, ou seja, mandaram matar o outro que era o opositor dele, né? Foi criado um comissionado do povo para assuntos internos, que era um órgão que tinha uma missão única, repressão social. Ou seja, ele tinha espiões infiltrados em todas as áreas da sociedade para poder vigiar a população e perseguir aqueles que eram contra o governo. E essas pessoas eram levadas para campos de trabalho forçado, como se fosse um campos de concentração, só que tinha um outro nome chamado Gulag, né? Para poder perseguir esse povo. Então, gente, essa nova política econômica, ela mudou a história econômica da Rússia, né?
mudou a forma de pensar russa, ou seja, ela deu uma mesclada em aspectos capitalistas com o socialismo, mas o ponto principal é que quando Stalin chegou depois, ele modificou, fazendo esses planos quinquenais, fazendo com que a Rússia crescesse muito. Ok, gente? Lembrando que tem alguns exercícios, eu vou deixar na descrição do vídeo esse vídeo complementar que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto, e vocês têm atividades para poder fazer em casa, aí das páginas 58 a 60 da apostila. Ok, gente? Muito obrigado a todos e tchau, tchau.